Gente, a caçadora de sucesso na área. Hoje a gente recebe aqui nos estudos da Caçadora de Sucesso uma pessoa muito especial. O nome dela é Leninha e ela é candidata a vice-prefeita de Recife. Seja muito bem-vinda, Leninha. Muito obrigada, prazer enorme estar aqui com você. É uma grande honra, de verdade, ser entrevistada aqui por você. Você é uma pessoa tão especial, tão incrível e que eu já admiro desde o dia que conheci. Gente, olha só, a história, a trajetória de vida da Leninha me emocionou. E assim, eu tenho certeza que vocês têm que se preparar hoje para realmente viver muitas emoções. Porque quem assim vê a política, né? A gente vê tantas histórias, a gente escuta tantas histórias, mas as histórias verdadeiras ficam ocultas. E hoje a Caçadora de Sucesso vai desvendar para vocês quem é a vice-prefeita do Recife. Ah, que linda! Obrigada. Leninha Dias, filha de um marchante, ou seja, ele matava boi, e de uma secretária do lar que a gente fala hoje, né? Mas na época, quando eu era pequenininha, ela não trabalhava. Tinha 4 filhos, e aí isso era um impedimento para ela trabalhar. Então, minha infância foi rodeada de alguns desafios, algumas tristezas, mas acima de tudo, muita fé. Porque isso foi o que me segurou, o que me sustentou sempre. Eu digo que a minha fé, ela é inabalável. Porque Deus é bom, Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele é bom. Você estar aqui hoje é um grande presente dele. Obrigada, obrigada. Deu honra Vamos minha. entrar agora numa máquina do tempo. Tá. Eu a fiz rir muito, gente, quando eu disse a ela que ela ia entrar na máquina do tempo. Ela deu gargalhadas. Nossa, porque me veio tanta coisa na cabeça que eu imaginei, nossa, um programa de 1 hora pra falar tanta coisa, eu acho que não vai conseguir. Mas eu vou entregar o meu melhor, assim, pra você poder desvendar os mistérios de Leninha. Leninha, acho que ela nasceu, em vez de chorar, ela sorriu. Sabia? Eu tenho certeza disso, porque a primeira vez que eu a vi, ela na verdade me abraçou com um sorriso. Você abraça com um sorriso. E aí ela sorri com os olhos. Olha só, a menina Leninha. Sabe assim, a gente sabe que eu não lembro muita coisa de infância, mas assim, Eu lembro de tudo. Marcantes. Eu lembro de momentos tudo. marcantes da sua vida, assim, desde que você tudo. se entende, gente, que você começou a andar, a falar. Vamos lá. Primeira lembrança que eu tenho, ela não é boa. A segunda lembrança que eu tenho, ela não é boa. A terceira lembrança que eu tenho, ela não é boa. Então, vamos. Porque se você disser assim, me diz uma primeira lembrança da tua infância. Aí eu vou me recordar de pequenininha, correr para a vizinha para pedir, para acudir minha mãe, que meu pai estava espancando. Então, eu me recordo que eu era tão miúda, que para subir a calçada eu tive que me apoiar e botar a perninha, assim. Então, realmente, foi algo que me marcou muito. Eu me recordo que eu estava chorando e que esse momento foi muito difícil. Quantos anos? Eu suponho que eu tinha uns 4 anos. Eu suponho. Eu não consigo saber exatamente com quantos anos eu tinha. Mas se foi antes de ir para São Paulo, porque minha mãe me deu para um irmão dela. Então, se isso foi antes, então eu tinha ali por volta de 4 anos. Explica, peraí. Não, Leninha, isso eu entendi bem, né? Tá. Assim, sua mãe Sim. doou para... Me doou para o irmão dela, mais velho, porque ela já tinha 4 filhos. Vivia essa vida de muita dor com meu pai, alcoólatra, enfim. Aí, por causa disso, meu tio veio para levar ela e todos os filhos. Mas quando chegou, ela não quis ir. Então, na hora que ela não quis ir, eu me recordo da conversa que os dois tiveram, dizendo assim, me deixa levar essa menina. Essa menina é muito inteligente. Ela é muito sabida. Ela vai se perder aqui. Me deixe levar ela. Eu me recordo dessa conversa. E aí a minha mãe disse, eu preciso falar com o pai dela. Isso tudo eu escutando, minha gente. Parece incrível, né? Mas era tudo eu escutando. E aí ela, vou falar com o pai dela. Então quando meu pai chegou do trabalho, minha mãe falou com ele. E aí eu não me recordo direito quais eram as minúcias da conversa, mas eu sei que os dois entraram no entendimento de que, de fato, iriam me deixar ir com meu tio, né? Leninha, você tem
alguma lembrança do que você sentiu naquele momento? Tenho. Eu entendia que algo não estava bom, que algo não estava certo. Eu não sabia direito o que era, mas eu de fato entendia que alguma coisa ali estava errada. Sentiu o coraçãozinho apertar? Eu acho que eu senti medo, porque imagine você, eu não conhecia meu tio. Então ele veio para levar a todos nós. Quando minha mãe desistiu de ir, e que eu fui, imagine uma criança de 5 anos de idade indo ao encontro de pessoas que ela nunca viu na vida. Não importa se é tio, se é da família, não importa. Eu nunca tinha visto na vida. E por que ele quis te levar? Porque ele achou, ele de verdade, eu acredito na bondade dele. Eu não posso dizer que foi, ele estava com Ele mal já tinha intenção. filhos? Não tinha filho, não podia ter filho. Então ele me levou e eu entendo que ele quis fazer o melhor, assim. Eu entendo que ele queria de verdade me proteger, cuidar de mim, sabe? Mas não foi muito bom quando chegou lá, porque a esposa dele não gostou da ideia. Nessa época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada, né? Então, quando ele chegou, já foi comigo. E ela perguntou, quem é essa menina? Minha sobrinha. Cadê a mãe dela? Não veio. Aí eu me recordo nitidamente que começou ali uma discussão difícil dos dois. Ela não querendo que eu ficasse. E eu me recordo de uma... acho que era uma sobrinha dela, uma cunhada dela, chegar perto dela e dizer assim, tá tudo bem, ela vai te ajudar na casa. Meu Deus. Ela vai, sabe? Eu me recordo de ter escutado isso. Então, foram momentos difíceis. E a partir dali eu digo pra você que se você fosse criança, feito eu, naquele momento, todos os olhos que eu olhava, eu tentava entender se a pessoa estava ou não comigo. Se ela era ou não uma pessoa boa. Se eu estava ou não em perigo. Isso é muito difícil. Porque a criança sente, viu, Leninha? A criança, quando ela olha para um adulto, ela sente a energia. Ela sabe, a criança sabe se o adulto gosta de criança. Então, por exemplo, isso é até um alerta para os pais quando contratam, né, algum cuidador, né, uma babá. Se a criança não gosta da babá, gente, já tá dizendo tudo, tem algo errado. Tem algo errado, né? Eu falei da primeira lembrança, né? A segunda lembrança foi eu indo pegar comida no lixo para comer. Meu Deus do céu, onde foi isso? Então, a gente morava em Sapucaia de Dentro. Mas isso foi com a sua mãe ou com o seu tio? Com a minha mãe. Com a sua mãe. Com a minha mãe. Eu me lembro que eu tava com muita fome. Mas muita fome de verdade. Então, eu senti... Engraçado, quando a gente tá com fome, o nariz da gente sente cheiro de comida a quilômetros de distância, eu diria. Então, um vizinho foi jogar casca de abacaxi no lixo. Então ele jogou casca de abacaxi e eu senti aquele cheiro na hora. Quando eu senti o cheiro, eu disse, meu Deus, é comida. Então eu corri para pegar o abacaxi no lixo, né? E aí eu peguei a casca, olhei, aí comecei a sentir o sabor da casca, né? Assim, da parte de dentro. Eu não coloquei a boca do lado de fora da casca. Eu entendia que era a parte de dentro. Então comecei a sugar aquilo. E aí comecei a pegar aquelas veinhas do abacaxi, que a gente tira, porque tem aqueles gominhos assim. Aí eu fui tirando, fui pegando aquilo pra ir comendo. Cortei a minha boca inteira. Inteira. Então, naquele momento, eu senti que era um momento que eu precisava comer. Veja como é a sensação da gente. Eu sabia que eu tinha que comer, porque eu tava com muita fome. Eu tive um certo nojo da comida, porque eu sabia que era um lixo. Então, eu tinha essa consciência, assim, de que era lixo. Então, eu tive esse nojo, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não podia deixar de comer. Porque a fome estava muito grande. Era maior do que tudo. Gente, nesse momento que a gente escuta uma coisa dessas, eu acredito que antes de você sonhar, planejar, sabe? Dê o poder à caneta numa vice-prefeitura. Deus sonhou primeiro.
É verdade. Porque assim, eu creio nisso. É preciso que você entenda o que passa, na verdade. Uma pessoa, quando ela passa necessidade, quando passa umas pessoas de classe menos favorecidas, sabe? As pessoas na pobreza mesmo, em situação de fome, de rua, para poder ter esse sentimento que você tem de poder mudar tudo. Certamente, certamente. A minha vida inteira eu vivi ajudando instituições, ajudando distribuição de sopa, ajudando as pessoas na rua, ajudando a todo mundo. E isso desde muito nova, desde muito novinha. Eu me recordo de eu com uns 10 anos de idade, 12 anos de idade, 10, 11, 12 anos, a gente não tinha nada em casa quase. Que eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Então você está falando que teu tio que te levou, ele não tinha uma situação financeira confortável? Não é isso. Ah, tá, vamos lá. Vamos por partes. Voltando, né? Quando eu voltei de São Paulo pra cá, eu voltei de São Paulo pra cá. Ah, então você ficou lá Eu passei lá tempo? 5 anos. Dos 5 aos 9 e pouquinho. Eu queria que você relatasse um pouco desses 5 anos. Então, como foi, Leninha? Foi difícil. Pode falar. Foi difícil. Foi difícil porque eu percebia, porque a criança percebe, eu percebia que eu estava sendo jogada de uma casa para outra. Meu tio ficava comigo, ele queria muito ficar comigo. Mas a no caso minha tia, né, a esposa dele, ela não queria. E eu entendo. Mesmo não podendo ter veja, filho, né? Mas hoje eu entendo. Hoje como adulta, veja, eu não sou alienada. Eu entendo hoje como adulta que sou, que eu tirei a privacidade deles. Tá? Eu tenho que ter essa consciência. Para você ter ideia, só para você entender, ela foi tão má comigo que houve um dia que ela ia me deixar dormir na rua. Ela me deixou dormir na rua. Com quantos anos? Eu tinha 9 anos. Meu Deus. E eu não dormi na rua porque Deus, novamente, Deus estava comigo. E na frente tinha um asilo, né, que era cuidado por freiras. E elas tinham uns cachorrinhos. Então, uma freira saiu tarde da noite, acho que por mais de 10 horas da noite. Ela saiu de lá para colocar água para os cachorros. Meu Deus. E aí, nessa hora, ela me viu e olhou, aí não enxergava direito. Aí eu dei tchau para ela. Aí ela foi para perto de mim, saiu, veio perto de mim. Aí disse, por que você tá aí? Aí eu disse, não, porque minha tia foi... Eu saí para brincar, na verdade... Perto da casa da gente tinha uma chácara, que era do lado, inclusive, desse asilo. Essa chácara corria um riacho e tinha um pé de jabuticaba. Então eu gostava de ir para lá, deitar na grama, colocar o meu pé na água corrente do riachinho e ficar olhando as jabuticabas. Eu descia para esse riachinho para olhar ali, sentir o riacho nos meus pés e olhar para o pé de jabuticaba deitada no chão. E aí quando eu voltei para casa, ela já tinha chegado, porque ela tinha saído. E você ia sozinha para esse lugar? Eu ia, porque era na frente de casa. Era atravessar uma rua só, que não era uma rua movimentada. Eu lembro que era uma rua de barro. Era um lugar, o lugar que eu estava era interior de São Paulo. Então eram meio chácaras, casas grandes. Seu tio trabalhava de interior. Com o quê? Meu tio, ele era metalúrgico. Então nesse final de semana ele viajou a trabalho e aí eu fiquei com ela, né? Meu Deus. Então ela foi e fez isso. A freira ainda chamou ela por algumas vezes na porta e ela não atendeu. Não veio atender. Aí a freira foi e me acomodou lá no asilo. E aí no dia seguinte ela disse pro meu tio, eles brigaram. Ela saiu de casa, foi passar uns dias na casa da irmã, enfim. Então eu entendo também que eu, de alguma forma ali, tirei o que era dela e só dela e dele, sabe? Meu Deus, eu acho de uma nobreza tão grande você dizer isso, porque assim... Mas eu demorei pra entender isso, entenda, eu demorei a entender. Mas eu não entendo, vocês entendem? Mas eu sou uma criança, gente. Eu sei de tudo isso. Mas eu acho que Deus, ele me fez entender as coisas e perdoar também. Quem tinha obrigação comigo era minha mãe, era meu pai. Ela não tinha obrigação comigo. De certa forma, eu invadi o espaço dela. Isso demorou para eu entender.
E foram anos de terapia, entendeu? Para eu entender que ali era o espaço dela e que eu invadi o espaço dela, entendeu? Então eu tinha tão certo na minha cabeça que eu dependia dela, que eu precisava dela, que eu precisava da proteção dela. Eu entendia tanto isso que eu comecei a chamá-la de mãe. E ela tinha algum sentimento fraternal por você? Não acho que tinha. Ela te beijava, ela te abraçava? Não, então, aconteceu uma coisa bem traumática pra mim. Foi no Natal. Ela com meu tio compraram 3 mochilas. Era uma minha, e outras 2 das 2 sobrinhas dela. Então era uma mochila preta, uma mochila marrom e a mochila vermelha. Então, cada uma pegou a sua sem saber o que tinha dentro, porque a embalagem eram todas iguais. Então eu peguei a mochila e veio a mochila vermelha. E eu simplesmente amei a mochila vermelha. Amei, achei linda. Ou a carinha do ursinho, era com um ursinho atrás, sabe? A carinha do ursinho era diferente. Ele era mais fofinho, parecia ser mais meiguinho, sabe? Tinha carinha mais meiga. Eu amei. Aí quando a sobrinha dela abriu, que veio a marrom tinha o urso tinha uma cara mais triste, sabe? E a cor também marrom, acho que não agradou muito. Ela fez a gente trocar. Então isso me deixou triste demais. Muito triste. Coisa de criança, mas eu realmente fiquei muito triste. E até hoje eu não gosto de marrom. Eu não uso marrom em roupa, em acessórios, eu não gosto do marrom. Quando era assim, dia da criança, essas datas não do me dia recordo, das mães, você não me lembra, recordo, não tem nenhuma lembrança não me disso. recordo. Só esse Natal, né? Me lembro desse Natal, especificamente. E aí, de no outras caso, datas eu não você lembro. voltou, e a escola? Como foi a questão da escola? Aí eu estudei lá, eu saí de lá... No colégio público ou privado? Não sei. Mas estudou, Não né? consigo saber, mas eu sei que eu estudei, que eu tinha material escolar, que eu tinha comida, que eu tinha tudo. Eu não tinha amor, não tinha carinho. Mas eu tinha material escolar, eu tinha comida, eu tinha tudo. E aí chegou a hora de voltar para casa. Quando eu cheguei, a moça que foi me buscar, ela não sabia onde era a casa da minha mãe. Ela sabia onde era a casa da minha avó. Então minha avó, naturalmente, ficou ali me curtindo junto com meu avô e disse para o nosso primo, vá buscar Maria. Diga a Maria que Leninha chegou. Aí meu primo foi buscar. Minha mãe mandou dizer, ela se quiser que venha. Então isso me deixou muito mal. Meu Deus do céu. Muito mal mesmo. Mas assim, Leninha, existe uma diferença muito grande entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem, certo? E um telefone sem fio nunca funciona realmente à direita do que é realmente dito, certo? Você um dia perguntou se ela disse isso mesmo? Perguntei. E ela disse? Ela disse que disse. Meu Deus, mas por que motivo? Porque você não foi por vontade própria. Eu sei exatamente por que foi. E hoje eu me sinto à vontade de falar, porque meu pai não está mais vivo. Então, minha mãe, eu entendo que porque ela sofreu muitas dores, ela acabou se apaixonando por outra pessoa. Isso é um fato. Então, quando ela se apaixonou por essa pessoa, eu a vi conversando com essa pessoa. Então, quando eu a vi conversando... Antes de você ir com seu tio? Antes de eu ir com meu tio. Meu Deus, é muito trauma, gente. Meu Jesus Cristo. Antes de eu ir com meu tio. Então, eu não sei como é que... Eu, sinceramente, é por isso que eu falo que a Leninha é uma pessoa muito iluminada, gente. Porque, assim, você veja... Você, na verdade, é aquele retrato do brasileiro que ri da própria desgraça. Porque... não é sério, gente. Porque, assim, são muitos traumas. E você é tão forte. Mas é isso. É sobre isso, né? Sobre isso. Aí vê. Eu sabia que ela tava com ele conversando num bequinho que tinha entre uma casa e outra. E eu sabia que aquilo era errado. Você só viu a conversa, não viu? Não, de longe. Certo. De longe. Mas ela viu o que eu vi. Tá? Ela viu o que eu vi. Então, essa conversa lá de longe, eu simplesmente guardei pra mim, corri e fui pra uma parte da frente da casa, que era uma casa que tinha um muro de arrimo. Então eu sentei e coloquei ali meus pés e fiquei balançando com os pés. Me recordo nitidamente disso. Então depois ela veio atrás de mim, venha pra cá, não sei o que e tal. Aí tudo bem. Quando eu fui, eu sabia que eu estava indo, de certa forma. Eu sabia que eu estava indo por causa de ter visto isso.
que Então, aconteceu. na verdade, você sempre teve esse sentimento. Eu sabia. Como uma punição. Não, não era uma punição, era uma proteção. Ela tinha medo que meu pai descobrisse, meu pai matasse ela. Ela já apanhava muito dele. Então, dali pra matar era muito fácil, entendeu? Então, eu sei que ela fez isso pra se proteger. E eu entendo. Só que quando eu voltei, pra ela, eu podia dizer a qualquer momento. Cá, e nesse tempo todo que vocês foram quantos anos? Uns 6 anos você ficou lá em Foram São Paulo? 5 anos. 5 anos. É. Ela telefonava pra Nunca, você? não tinha telefone, amor. Não existia. Não existia telefone. Eu vou fazer 48 anos agora. Não existia telefone. Não existia telefone, não existia WhatsApp, não existia, era carta ou telegrama. Então você não tem notícias dela, não? Nada. Você tem uma lembrança de você pedir a Papai do Céu por isso? Eu me lembro, então, quando eu tava voltando de ônibus, como eu falei, eu me recordo de entrar no ônibus e dizer, meu Deus, eu não lembro o rosto do meu pai. Será que eu vou lembrar o rosto da minha mãe? Eu tô com medo de chegar lá, olhar pra ela e não reconhecer. Porque ali eu já tava com as pessoas que eu, de certa forma, eram seus pais, né? conhecia. Você, na verdade, você adotou, né? Sim. Aquela figura como uma figura paterna e materna, Sim, né? sim. Você não lhe restava nenhuma outra oportunidade. Eu comecei a chamar ela de mãe por proteção. Eu comecei a dizer pra ela, a senhora é minha mãe. Aí ela, não sou, não. Não, a senhora é sim, minha mãe me abandonou, a senhora tá cuidando de mim, então a senhora é minha mãe. E eu fazia isso entendendo que eu tava tentando quebrar a rigidez dela. Aquele coração endurecido. Entendeu? Né, gente? Exatamente. Uma criança tentando quebrar o coração endurecido. É muito exatamente. nobre, minha linda. O seu coração obrigada. é nobre de nascença mesmo. Mas é Deus que faz isso, é Deus que faz isso. Então, quando eu voltei, que minha mãe disse isso, aí você perguntou, mas você indagou a ela se ela disse mesmo? Sim. Eu acho que eu me recordo de ter uns 12 anos, quando eu perguntei pra ela, mãe, eu queria lhe perguntar uma coisa. Quando eu voltei, meu primo veio lhe buscar, pra ir me buscar na casa de vó. E a senhora disse, ela se quiser que venha. Ele disse assim, a senhora falou isso mesmo? Aí ela, falei. Aí eu disse, eu sei porque a senhora falou. Porque a senhora achou que eu seria capaz de contar a painho sobre aquela sua conversa com o vizinho. Mas eu queria que a senhora soubesse que eu nunca falaria. Eu sabia que eu não podia falar. E aí se encerrou a conversa. Nunca mais a gente falou sobre isso. E realmente seu tio estava certíssimo. Que criança inteligente. Eu era sagaz, assim. Eu percebia as coisas. Mas eu acho que foi justamente eu ter ido que me fez ir percebendo, me fez ter percepção das pessoas. Eu olho para as pessoas e sei se ela tá com boas intenções comigo, se não tá, se ela é boa, se ela não é. Eu consigo perceber, sabe? E às vezes eu deixo. Nesse contexto todo, Leninha, como ficou a religião, a sua intimidade com Deus? Existia nesse contexto de pai ou mãe adotiva, tio, tia, pai, mãe biológico, existia Jesus Cristo nesses lares? Não, na casa dos meus pais, antes de ir a São Paulo, eles falavam sobre anjos. Então eu sabia que tinham anjos. Então quando eu voltei, que eu pedi a Deus que eu não tivesse esquecido o rosto da minha mãe, eu me recordo que no ônibus eu fiz 2 pedidos a ele. 2. Um dos pedidos era que eu nunca mais fosse abandonada. E um outro pedido era que eu nunca mais passasse fome. Eu fiz esses 2 pedidos e eu estava no ônibus. Porque pelo menos na casa do seu tio comida tinha. Comida né? tinha. Fartura, comida, sapato, roupa, tudo. Tinha tudo. Não tinha carinho. Não a tinha despedida amor. com o Não seu houve tio, despedida. não houve. É por isso que eu digo que Deus, ele estava comigo o tempo todo. Foram muitos perigos, sabe? Eu não desejo a criança nenhuma de hoje, a infância que eu tive. Porque certamente ela não sobreviveria. Para mim, essas dores todas, elas fizeram parte da minha vida. E me fizeram quem eu sou. Forjaram meu caráter. Forjaram quem eu sou. A pessoa que eu sou, o ser humano que sou. Então, realmente, ela não me causa mais dor. Eu tô com 48 anos de idade, ela não me causa mais dor. Graças a Deus. Eu sinto, sim, que eu poderia ter tido uma infância melhor, que eu poderia ter tido um pai mais carinhoso, uma mãe mais carinhosa. Eu poderia ter tido tudo isso. E o que eu fiz? Eu transformei-me nessa pessoa, nessa mãe carinhosa,
nessa mãe amorosa, cuidadosa, generosa. Eu me transformei no que eu gostaria de ter tido. E aí você voltou para casa, como é que estava a questão financeira da sua mãe agora? Você foi para a escola? Agora vamos lá. Eu cheguei, já tendo feito o pedido a Deus de que eu nunca passasse fome, nunca mais passasse fome, nunca mais fosse abandonada. Foram 2 pedidos. Só muito 2. Claros, né? Muito claros. Eu falei, primeiro eu pensei, Senhor, será que eu vou lembrar o rosto dela? O do meu pai eu já não lembro mais. Será que eu vou lembrar o rosto dela? E depois eu não queria passar fome mais. Porque eu digo que a fome é muito difícil. Não é fome da barriga roncar. É fome que o estômago dói e parece que o pulmão vem junto doendo. É como se a dor passasse daqui do estômago para as costas. É uma dor que você não faz ideia. Só quem já passou fome de verdade sabe o que é. Então é muito difícil. E aí, quando eu cheguei, eu encontrei uma casa ainda desestruturada, com um pai alcoólatra, com pouca comida, com tudo muito ruim. Eu me recordo de um dia que eu disse assim, mãe, tem comida? Aí ela fez, seu pai saiu e traz alguma coisa. Quando meu pai voltou, ele trouxe uma jaca. Por quê? Porque ele foi à feira, descarregou um caminhão de jaca, e aí trouxe uma jaca para todo mundo comer. Aí ele deitou a jaca no chão, colocou a jaca no chão, abriu a jaca inteira, tirou aquele gomo que tem no centro, limpou ela toda e aí ia dando de bago em bago, deu 6 garfos pra gente, né? Nessa época já eram 5 filhos e mais minha mãe, eram 6 garfos, meu pai não comeu, deve ter comido lá na feira, eram 6 garfos e aí ela ia pegando o seu garfo, dava um pra você, pegava o outro, dava um, pegava o outro, dava um, assim até acabar a jaca. Ou então a gente não tinha de verdade o que comer, de jeito nenhum. Ela pegava água, sal, farinha e coentro. E faria um pirão. E eu entendo que essa época foi muito difícil, foi muito dolorosa, foi desesperadora em muitos momentos. Tinha dias que meu pai saía e trazia frango podre. E eu tô falando sério, podre. Quando tirava a carne, minha mãe tirava o couro, despesava o couro, aí pegava a carne, deslocava ela do osso. O osso fica um cheiro, minha gente. Um cheiro não, um fedor que você não faz ideia. Todo o cheiro do frango podre fica ali, entre a carne e o osso. E aí ela tirava aquilo, jogava o osso fora, pegava aqueles pedaços de carne, fazia como se fosse uma esfoliação com sal, lavava, fazia a esfoliação com sal, depois colocava na água com novo sal e vinagre, fervia e depois assava. Porque se cozinhasse, ia feder. Tinha que assar. Meu Deus do céu. Era quantas bactérias que tinham. Era horrível, horrível, horrível. E vocês comiam? Comíamos. Era isso que tinha pra comer. Era isso que tinha pra comer, não tinha outra coisa. E a escola? Tinha merenda? Tinha, eu me recordo de um leite com Nescau. Que não era Nescau na época, eu acho. Na escola tinha merenda. Era um leite com Nescau, que era maravilhoso. Quando tinha ele, eu gostava muito. Que era ele com bolacha maisena. Maisena. Era ele com bolacha maisena. Aí tinha também uma sopa. Era bom, a escola tinha. Tinha sim merenda na época. Me recordo que tinha. E você como era a Leninha enquanto aluna na escola? Dedicada, compenetrada, amava aprender, sempre amei aprender, sempre amei ler, sempre. Eu era elogiada pelos professores, todos gostavam de mim. Eu gostava realmente de estudar. Gostava de verdade. Ô Leninha, e qual é a sua formação hoje? Não tenho formação. Eu não consegui concluir nenhuma. Eu fiz direito durante um período, não concluí. Aí fiz marketing. Do marketing, quando chegou na metade, eu decidi fazer publicidade e propaganda, porque elas se completam. E eu precisava, do menor tempo possível, estar ganhando dinheiro. Então eu aprendi um pouco aqui, aprendi um pouco ali. E no final, eu comecei a trabalhar ganhando dinheiro. Essa época que eu voltei de São Paulo pra cá, eu
já tinha pedido a Deus que nunca mais passasse fome. E aí, ele me ensinou que trabalhar me alimentaria. O que eu fiz? Uma tarde, a gente não tinha TV em casa, e eu fui para a casa da vizinha, sentar na grade da casa dela para assistir televisão. Então eu fiquei meio escondidinha assim, para ela não me ver, e eu só olhando pra TV, porque em São Paulo tinha TV, aqui eu não tinha. E aí ela foi, olhou pra mim, aí fiz assim, pode assistir. Aí eu, tá bom. Só que no final eu disse assim, me deixaria as suas panelas? Que na verdade, aquilo era um agradecimento pelo que ela tinha feito, me deixar assistir TV. E aí ela fez, você não sabe arear a panela não? Eu disse, sei. Eu sei arear a panela, minha tia me ensinou. Aí ela disse, tá, eu vou lhe dar uma. Aí me deu uma panela. Quando eu areei a panela, ela me deu outra. Depois me deu outra, depois me deu outra. No final, ela me deu, eu acho que hoje, 10 reais. Acho que ela me deu 10 reais. Então, eu corri na padaria. Quando eu peguei aquele dinheiro, eu disse assim, por quê? Ela disse, não, é porque você não fez pra mim, é merecido, tá aqui, 10 reais, é seu pagamento. Quando eu vi aquela nota, que eu disse assim, meu Deus, isso aqui eu compro pão. Eu corri em casa, peguei uma sacola, porque quando a gente levava a sacola, a gente ganhava mais pão. Se o pão fosse do dia anterior, ganhava mais. Então eu corri pra padaria com a sacola de pão, pedi pão dormido, porque era o pão do dia anterior. E nessa hora, a gente foi, eu comprei o pão, ainda pedi 50 centavos de tareco pra minha mãe. E aí levei pra minha mãe. Nesse dia, E com um coração tão generoso que ainda comprou o tareco pra mãe. E nesse dia eu entendi o valor do trabalho. Se eu trabalhasse, eu teria como comer. E daí pra frente, acredite no que eu tô lhe dizendo, 10 anos de idade. Meu Deus. Dali pra frente, eu nunca mais parei. Nunca mais parei. Eu não me recordo de ter passado um mês de férias. Todas as minhas férias eu vendi. Todas. Em todos os lugares que eu trabalhei. Todas as minhas férias eu vendi. Porque eu sempre tinha algo mais pra proporcionar para minhas filhas, para fazer por nós. Eu sempre tinha algo a mais. Então, eu ali percebi que trabalhando eu conseguiria vencer. E venci. Porque aos 10 anos eu comecei a trabalhar lá fazendo mandado. Não era só areando panela, era fazendo mandado. Então a pessoa dizia, vai ali e compra uma carteira de cigarro pra mim. Aí eu ia comprar, a pessoa me dava o troco. Vai comprar ali uma bandeja de ovos. Eu ia, a pessoa me dava o troco. E assim eu fui, juntando dinheiro. Quando eu fiz 11 ou 12 anos, aí eu fui cuidar de um idoso. Fui ser auxiliar da mulher, da esposa, que cuidava do marido dela, e o marido dela era tetraplégico. Isso me marcou bastante. Isso foi bem difícil. Porque eu fui pra lá achando que eu ia varrer, limpar e tal. E aí no meio da manhã, ela começou a puxar o marido dela na cama, era uma cama aqui de hospital. Ela puxou pra cama pra ir para o terraço de trás, ou seja, um espaço que tinha nos fundos da casa. E aí ela foi lavar ele, dar banho nele. Meu Deus, e você era uma criança. Eu era uma criança. Então você dava banho no idoso. E eu ajudei a dar, não só a dar o banho, a levantar a perna enquanto ela tirava o cocô. Meu Deus do céu. Foi bem difícil. E aí eu cheguei em casa e disse pra minha mãe. Aí eu disse, mãe, eu não quero mais voltar lá. Porque eu vi as coisas do homem. Ele tirou toda a inocência da criança. Sabe o que foi que ela me disse? Ah. Você tá pensando que a vida é fácil, é? A vida não é fácil não, é isso mesmo. Mas aí eu decidi que não voltaria mais. E soube que no outro lado da avenida, bem pertinho de casa, que tinha uma creche de freiras, umas freiras que cuidavam de crianças. Eu fui pra lá pedir emprego. E aí eu cheguei lá, pedi emprego, pelo amor de Deus, irmã Ana. Pelo amor de Deus, irmã Ana, pelo amor de Deus. Aí eu tô passando fome, a gente não tem o que comer, eu preciso trabalhar pra levar comida pra casa. E aí ela disse, tá, vem. Depois de eu falar assim, horas, e falar e pedir, pelo amor de Deus e tal, ela disse, tá, vem a segunda-feira. E aí na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Eu pegava de 6 horas da manhã, que eu chegava lá às 5h40, eu pegava de 6 horas da manhã e largava às 5 da tarde.
Todos os dias. Todos os dias, todos os dias. E aí, assim, eu comecei a receber meio salário mínimo. Gente, eu tenho que realmente interromper esse momento para dizer que tanta gente reclama de tanta coisa. Ou então. Tantas crianças, adolescentes, adultos reclamam tanto da vida. Reclamam aqui mesmo, eu tenho certeza, a gente reclama muito. Né? Eu tenho uma educação, né, que eu recebi e que eu também repasso para os meus filhos, que nós temos que ser gratos por tudo, certo? E o que eu vejo na minha frente é um espírito, é uma alma, sabe, velha dentro de uma pessoa, de uma criança. Desde quando você era criança, você já tinha um espírito muito evoluído, certo? Era uma velha dentro da criança, certo? Com um coração muito grato, sabe? Que ao invés de reclamar e se vitimizar, sabe? Sempre foi um coração grato. Meu amor, eu entendo que Deus estava comigo o tempo todo. Porque acredite que se Ele não tivesse comigo, teria sido muito pior. E eu tenho isso dentro do meu coração, de verdade. Eu sei que se Ele não tivesse comigo, se Ele não tivesse cuidando de mim, me protegendo, teria sido muito pior. O meu tio em São Paulo, o tio mais novo, né? O tio mais velho que foi o que me levou. Lá tinham vários tios. Tinham vários tios, várias pessoas que foram daqui pra lá e ficaram lá. Só ficou aqui em Recife 2 pessoas que foram a minha tia e minha mãe. O resto da família foi inteiro pra lá. E era uma família grande, né? Era uma família grande. Então, o meu tio mais novo, Asenil, o nome dele, ele tentou me violar. Eu tinha 9 anos de idade. Que foi antes de eu vir pra cá. Você quer falar sobre isso? Posso falar naturalmente. Eu acho que nesses momentos que você, na verdade, se entrega a falar sobre isso, abre os olhos para os pais que não se pode confiar crianças a ninguém. A ninguém. A ninguém mesmo. Porque, veja, o meu tio chegou lá, na casa do meu outro tio, ele chegou lá pra passar a noite. Então eu lembro que nesse dia a gente tinha feito um passeio e foi a uma feirinha de artesanato. Nessa feirinha de artesanato tinha uma moça furando a orelha. Aí eu me recordo que minha tia disse, vamos furar a orelha dela. Aí furaram minha orelha, que não era furada. Furaram minha orelha e eu sentei lá. Colocaram uma folha, era uma folha furta-cor. Tinha o ganchinho e uma folhinha furta-cor. Me lembro de tudo. E aí eu vim pra casa. Quando chegou lá, meu tio chegou pra dormir, pra passar o final de semana. Você já o conhecia? Já o conhecia. E aí ele chegou pra dormir, pra passar o final de semana. Tinha dias que eu dormia com os meus tios e tinha dias que eu dormia na sala. Esse foi um dia que me botaram pra dormir na sala. E nós sabemos por quê, entendemos por quê, não é? Eu morava numa casa onde só tinha um quarto, que era o quarto deles. Então, tinha dias que eu dormia, dias que eu dormia, tinha dias que eu não dormia. Eu não entendia quando eu era criança, mas hoje eu entendo. E no quarto deles era a cama de casal? Era uma cama de casal deles e tinha uma cama de solteiro pra mim. Sim. Então eu dormia lá na cama de solteiro. Meu tio chegou pra dormir e aí, quando foi no meio da madrugada, ele começou a me apalpar. Meu Deus. Na hora que ele começou a me apalpar, eu travei. E aí, na hora, eu me recordo de que eu paralisei. Fiquei assim, estática. E aí, na hora que ele puxou o lençol com muita força, Deus fez com que esse lençol agarrasse no meu brinco. Que eu tinha acabado de furar a orelha. E quando agarrou no meu brinco, que ele puxou, eu gritei pelo brinco. Que deu uma puxada de verdade, sabe? Deu uma dor muito forte. Veja, se não tivesse furado a orelha naquele dia, que era uma coisa que, por exemplo, né? A sua tia fez uma boa ação, né, de mandar furar a sua orelha. Acredito totalmente nisso. Tudo isso, na verdade, foi induzido por Deus. Deus colocou o sentimento no coração da sua tia de furar a sua orelha, que, na verdade, já era realmente a proteção do Espírito Santo. É a proteção o tempo inteiro. E aí, quando isso aconteceu, que eu gritei, meu tio e ela saiu do quarto, quando olhou, percebeu nas partes dele. E aí ele foi e me puxou pro quarto. Aí me deixaram dormir no quarto. E não fizeram nada com ele? Não fizeram nada com ele. Meu Deus. Então eles já sabiam de alguma coisa, né? Porque são coisas que não é normal. Porque no mínimo teria uma discussão dos dois. Eu não me lembro se teve discussão. Eu não me lembro se depois disso eu fiquei no quarto e eles saíram. Eu não me lembro de mais nada. Eu me lembro que eu fui pro quarto e que eu me tranquei ali e ali eu fiquei.
eu não me lembro de mais nada. Me lembro disso e da hora que o lençol puxou, mas não me lembro de mais nada. Então, Leninha, e com a sua psicóloga você falou a respeito milhões disso? de vezes. 48 anos, eu tenho pelo menos aí uns 20 de terapia. Então, Leninha, a gente escutar suas histórias realmente traz à tona o que muitas mulheres, né, muitas crianças e muitas mulheres, a sua realidade é uma realidade muito próxima da realidade de milhões de pessoas no Brasil inteiro, não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro, sabe? E assim, diante disso tudo, você traz palavras tão ternas ainda, sabe? De um coração tão generoso. Mas eu sei que nesse momento, se você pudesse dizer algo para essas crianças que passam por essa situação de abandono que você passou, o que você diria? E o que você diria hoje enquanto mãe para essas mães? Primeiro, para as mães, nunca abandone seus filhos. Nunca. De maneira nenhuma. Não há desculpa. Não há desculpa. Mesmo que por alguma coisa, por algum infortúnio do destino, você precise se afastar dos seus filhos, vocês continuem lutando por eles, protegendo eles, amando eles, cuidando deles, porque eles fazem parte de você. E minhas filhas, elas são uma bênção da minha vida, uma bênção da minha vida, de verdade. Elas são tudo pra mim. Eu tenho gêmeas, tive gêmeas, uma das minhas filhas, ela é autista, e ela tem 25 anos, as duas têm 25 anos hoje. E acredite você que há 25 anos atrás ela era chamada de tudo menos de autista. Porque não existia ainda essa fala, né? Eu acredito que Deus só confia anjos para anjos, porque a sua história, Leninha, é uma história muito forte, gente, pelo amor de Deus. Você foi seu pai agredia sua mãe em casa, você passou fome, você foi abandonada, você foi abusada, você foi abandonada de novo. Você viu, na verdade, situações de traições de sua mãe para com o seu pai. Os pais não podem confiar nem mesmo na própria família, porque seu tio te abusou. E depois de tudo isso, certo, com tanto esforço, começou a trabalhar muito pequena, com 10 anos de idade, trabalho infantil, para ajudar a mãe a, na verdade, matar a fome dos irmãos em casa. De todo mundo, matar a fome de todos. E aí, depois disso tudo, uma delas, na verdade, autista. Ela é o amor da minha vida. Lembra que eu falei lá atrás que eu fiz um pedido a Deus? Fiz 2. Um deles era que nunca mais passasse fome. E o outro era que eu nunca mais fosse abandonada. Ele me mandou Milene. A primeira chance que ele teve, ele me mandou Milene. Milene vai ser ela é uma autista e será sempre uma autista que não vai casar. Ela é um grau leve, moderado ou severo? Ela já foi nível de suporte 3, hoje ela é nível de suporte 2. Pra eu tentar dizer o que é isso, para que vocês entendam bem. Ela frita um ovo, mas ela não consegue atravessar uma rua. Tá? Então ela não consegue se concentrar e atravessar uma rua, porque para você atravessar a rua você faz um cálculo, quanto tempo até o outro lado e quanto tempo, em quanta velocidade vem o carro. Então ela não consegue fazer essa conta. E ela não tem a noção do perigo, né? Não tem de jeito nenhum. Ela se distrai muito fácil. Ela era nível de suporte 3, ela era não verbal, ela não andava direito, ela andava meio como um patinho, ela sabe? Ela foi andar com quantos anos, Leninha? 4 anos. Como foi a descoberta que a sua filha... Então, essa é uma grande questão e que eu gostaria de deixar uma mensagem para as mães. Primeira coisa, você não ignore que seu filho precisa de ajuda. Não feche os olhos para isso, porque muitas vezes as mães, elas fecham os olhos por vários motivos. Ela pode fechar os olhos porque ela não tem um apoio, ela sabe que não vai ter, então para ela é melhor fechar os olhos, é mais cômodo fechar os olhos. Ou então é porque ela não tem condição financeira de cuidar, porque automaticamente quando ela disser ele precisa, ela vai ter que agir. A sociedade vai cobrar isso. Então ela de novo se fecha. Ou então ela trabalha e aí ela sabe que se ela reconhecer, ela vai ter que escolher. Não se engane.
Vai ter que escolher. Então são fugas, né? Aí ela vai e fecha os olhos de novo. Ou então tem aquela questão do preconceito. O preconceito do próprio homem, que tá ali no machismo, no intrínseco ali no machismo, que é, olha, veio daí, hein? Foi teu. Foi gerado por você. Com certeza da tua família. Já joga a culpa na mulher. A culpa na mulher. E isso é um dano enorme para a mulher, porque a mulher começa a se sentir inferior, começa a se sentir culpada, e às vezes ela começa a não gostar do filho. Porque o filho, aquele casamento lindo, maravilhoso, que tinha um filho para nascer, que esse filho ia seguir a profissão do pai ou que ia seguir a profissão da mãe, que ia ser aquele gênio, o cara que vai ser astronauta, a menina que vai ser médica, cirurgiã. Não existe mais. Esse sonho não existe mais. Primeiro, eu costumo dizer que as famílias, os pais e as mães passam por um luto. Que luto? O luto do filho que não veio, do filho que não vai ser um médico, do filho que não vai ser um advogado, do filho que não vai ser... Um luto. Depois disso, eles passam pela negação. Negam. Não tem problema nenhum, não é o jeitinho dele. Nega pra si mesmo e pros outros, porque é mais fácil do que dar satisfação. E do que trabalhar, e correr atrás, e lutar. Porque você precisa lutar. Não existe você vencer sem luta. Então tem esse fator também. Mas além disso, tem aquela sensação de que os pais não dão conta. Eles acham que não vão dar conta. Então, novamente, ele fecha os olhos. Só que lembre-se, você é o 190 do seu filho. Você é a chamada de emergência dele. Você é mãe, né? Você é mãe e pai. Na verdade... A mãe mais, porque a mãe tá mais juntinho ali, a mãe percebe mais, nós mulheres temos essa capacidade de perceber as coisas muito cedo, de olhar com um olho diferente, então a gente percebe, e aí a mãe, ela precisa entender, ela precisa olhar, ela precisa abrir os olhos, ela precisa. Heleninha, porque assim, existe as regras, toda regra tem uma exceção que comprova a regra. Claro que existe pais que são realmente pães, né, digamos assim. Mas não, isso é uma exceção. É uma exceção. Certo? Porque assim, se você parar pra ver direitinho, foram 9 meses, né, a termo, né, seriam 9 meses na sua barriga, feito com seu sangue. Foram suas vitaminas, seus sais minerais, seu ferro, sabe? Uhum. Realmente, todo, na verdade, vem da mulher. É como, na verdade, o coraçãozinho, o rins, o baço, o pâncreas, tudo foi formado com o seu sangue. Tudo, exatamente. Então, assim, realmente, a ligação de uma mãe... É diferente. É diferente. A mãe ama o filho desde o ventre. O pai ama quando ele começa a dizer papai. O pai ama quando ele começa a sentir orgulho. O pai ama quando ele começa a perceber que o filhinho tem os trejeitos dele. E aí ele vai se identificando com aquele filho. A mãe não, a mãe ama desde o ventre. A mãe protege desde o ventre. Você vê uma mulher grávida, ela acabou de receber lá o papel que tá grávida. Ela já se levanta assim, ó. Ela já começa a proteger a barriga. Já começa a proteger a barriga. É verdade. Isso é intuitivo, é automático. Então, as mães precisam saber que se você tem um filho autista, dentro do espectro autista, seja como for, você cuide dele. Você socorra ele. De verdade. Porque, na verdade, ele vai ser um teu bebezinho pro resto da tua vida. E talvez não. Minha filha era nível de suporte 3, hoje ela é nível de suporte 2, e eu espero que aos 40 anos ela chegue a nível de suporte 1. A gente precisa lutar pelos nossos filhos, a gente precisa incentivar nossos filhos. A minha filha, ela teve um ganho nos últimos 10 anos que foram incríveis. Incríveis. Ela é hoje uma criança, uma adulta numa mentalidade infantil, mas ela hoje é muito mais esperta, é muito mais sagaz, ela tá evoluindo. Para uma mãe, o filho sempre é um bebê.
certo? É verdade. Porque assim, ele sempre vai correr pro colo da mãe. Mas quando eu falo que assim, eles vão ser eternos bebês, enquanto filhos são bebês, são na verdade, vão ser sempre aqueles filhos que vão necessitar de um pouco mais de atenção. Embora sua filha, ela evolua do grau 3 pro 2 e chegue a 1, que eu tenho certeza que vai chegar. Eu espero que sim, aos Porque 40. olha só, o meu irmão tá próximo dos 40, ele é bacharel em Direito, ele é funcionário da Universidade Maurício de Nassau, né? Que acolhe muito bem, eu preciso dizer isso, é uma instituição que acolhe muito bem o autista, por exemplo, e outras síndromes, certo? Ele atravessa sozinho, ele trabalha, ele tem o dinheiro dele, ele administra o cartão de crédito dele, a conta bancária, ele atravessa a rua, e eu tenho certeza, certo? Que tua filha vai chegar nesse nível. Mas nunca vai deixar de ser teu bebê. Sempre vai merecer uma atenção especial da mamãe, né? Enquanto filha e enquanto, na verdade, uma portadora de necessidades especiais. Sim. Certo? Ela é uma criança, como eu disse, num corpo de adulto. E ela, quando eu digo assim, ela não vai casar nunca, eu não tô menosprezando minha filha. Eu estou sendo realista e estou entregando todo o meu amor para ela. Porque as pessoas podem confundir isso. Achar que porque eu digo que ela nunca vai se casar, que isso seja um sinal de que eu estou menosprezando ela ou limitando ela. Não, não é. Eu tenho a consciência, diante de tudo que a gente já fez por ela, que ela não vai conseguir, sabe? Hoje ela já foi casada com Luan Santana. Na cabecinha dela. Ela já foi casada com Luan Santana, chorou. Meu Deus, e aí é que vem, né, as crises existenciais, foi né? tão difícil isso, porque ela chegou na sala de casa, eu estava sentada, ela chegou e fez assim, mãinha, perdi meu marido. Eu já sabia que era Luan Santana. Então, eu disse assim, como assim? Na hora, minha cabeça, eu pensei, o avião dele caiu, o ônibus dele bateu, ele morreu, né? Aí eu fiz, como assim, filho? O que aconteceu com o Luan Santana? Aí ela fez assim, ele acabou de pedir uma menina em casamento num balão. Oh, meu Deus. Rapaz, ela chorava tanto que ela soluçava. Decepção amorosa. Uma decepção amorosa. Partiu o coração dela, com certeza. Ela ainda sonha em conhecer o Luan Santana? Não, ele está bloqueado no Instagram dela. Muito bem. Por quê? A boa atitude dela como mulher, sabe? Milene, né? Milene. Eu fiz o seguinte, na hora eu pedi a orientação a Deus, é claro, né? Porque como era que eu ia fazer algo nesse sentido. Aí eu olhei pra ela e fiz assim, como é que é, rapaz? Indignada. Como é que é, rapaz? Luan Santana pediu uma moça em casamento no balão? Meu amor, faça uma coisa. Primeiro, pare de chorar. Porque mulher não deve chorar por homem. Outra coisa, pegue o seu Instagram, abra, coloque o Luan Santana aí. Ela botou o que foi, mãe? Deixa eu ver. Pronto, agora bloqueei ele. Aí ela, eu vou bloquear Luan Santana. Eu disse, vai. Sabe por quê, meu amor? Porque quando ele lembrar de você, que for procurar no Instagram e que não lhe achar, quem vai chorar é ele. Ele vai lhe procurar, ele não vai lhe achar, e aí, meu amor, é ele que vai chorar. Então, a conselheira sentimental, Leninha, nesse momento, está dizendo para você, mulher, entendeu? Que se valorize, entendeu? Que não tem que estar chorando por homem nenhum, não, entendeu? Que tem que bloquear mesmo e quem vai chorar é ele. É isso mesmo, Leninha. Aí eu fiz isso, mas fiz isso com o coração assim, tão, sabe? A verdade é que eu queria tirar dela aquela dor. Gente, a história não era real, mas a dor era. A dor dela era real. E pra ela é uma realidade. Sim. Entende o contexto. Sim. Aquilo ali é o mundo dela. É o mundo dela, claro. Ela hoje, ela é casada de novo. Casada com Derek Morgan. Se você quiser saber quem é, você vai no SWAT, que é uma série americana. Então ela hoje está casada com ele. E Derek Morgan, ela se separou dele. Porque ele teve um filho, menina, aí foi outro drama. Ela chega na sala e faz assim, maninha, Derek Morgan, aquele safado, ele tem um filho. Eu disse, filha, mas todo homem tem filho. Não, mas ele teve um filho agora, ele me traiu, mãe, o menino acabou de nascer. Seu safado, seu Derek Morgan, safado. Aí, o que aconteceu? Eu disse, Senhor, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer agora? Aí eu grito, Milena! Aí lá vem Milena. O que foi?
Eu disse, olha, Derek Morgan acabou de ter um filho, novinho, bebê, já apresentou aí na internet. E sua irmã tá chateada por isso, porque ele tava casado com ela, como é que ele tem um filho? Então é Milena e Milene. Milena e Milene. Aí Milena foi psicóloga, viu? Tava fazendo psicologia. Tá finalizando psicologia. Aí ela olhou pra Milene e fez assim, Milene, todo homem tem filho fora do casamento. Esquece. E foi embora. Deixou a bomba comigo. Todo homem tem filho fora do casamento, esquece. Aí eu parei. Aí ela olha pra mim e faz, manhinha, todo homem tem filho fora do casamento. E aí, qual foi a tua resposta pra essa bomba aí? Eu peguei, procurei uma referência na minha cabeça. Eu disse, tu lembra de fulano? Lembro. Ele não é casado com fulana? É. Mas tu lembra que ele tem 2 filhos com cicrana? Aí ela... É, eu disse, pronto, meu amor, todo homem tem filho fora do casamento. Aí ela, entendi. Pronto. Mesmo assim eu disse, vai perdoar ele? Vou pensar. Não perdoou, acabou o casamento. Quando foi há um mês atrás, mais ou menos, umas semanas atrás, aí ela disse assim, mãe, eu estou com muita saudade do meu marido. Eu disse, então volte pro bichinho, rapaz. Ele não fez nada não, ele só teve um filho. Volte pra ele. Oxe, ele lhe aperreia, não. Olha, ele não lhe aperreia. Ele não diga se você for sair com a mamãe. Você sai com a mamãe pra todos os lugares. Ele não faz questão. Então volta pro bichinho. Aí ela, acho que eu vou voltar. Pronto, voltou pra ele, está casada com ele de novo. E tranquila no amor dela, tranquila. Leninha, realmente eu vou dizer uma coisa a você. Precisa muita sabedoria divina para lidar com situações como essas. Mas foi Deus que fez. Foi Deus. Olha, Deus... Eu costumo dizer na minha rede social, quem quiser me seguir, Leninha Dias, @Leninha Dias. Eu digo sempre que Deus me escolheu. Ele me escolheu e eu não tenho a menor pretensão de decepcioná-lo. Se você quer dar um conselho para uma mãe atípica, uma família atípica, só dê o conselho se você tiver interesse em ajudar. Pronto. Porque as pessoas se metem, mas largam lá. Olha, tu não acha não que tem algum problema esse teu menino? Não tenha vergonha não. Não tenha vergonha do seu filho. Eu fui motivo de conversas familiares. Olha, tu soubesse... Leninha teve gêmeas, mas tu viu que uma é doidinha? Olha, Milena e Milene, mas Milene, olha, aquela dali não é normal não. Isso dentro da nossa própria família. Eu virei motivo de conversas, de fofoca nos finais de semana. Agora, nunca. E aí eu vou lhe dizer, nunca ninguém se ofereceu para ajudar. Nunca, inclusive minha mãe. Eu comecei a falar sobre autismo num programa de rádio, na Rádio Canaã. Eu tive esse programa durante um período e comecei a falar sobre autismo lá. E depois eu fui para a Rádio Evangélica FM. Aí fiquei lá um período na Rádio Evangélica também falando sobre autismo. Não falava só sobre isso, falava sobre autismo, sobre autoestima feminina, sobre casamento, sobre um monte de coisas dentro desse programa. Dentro desse contexto, como foi o teu encontro com Jesus Cristo? Com 12 anos de idade, na Igreja Assembleia de Deus, junto com a minha avó. Sua avó já frequentava a igreja? Já frequentava a igreja. E eu lembro que com 12 anos eu aceitei Jesus. Eu comecei a ir para a igreja assim que eu voltei de São Paulo, porque minha avó ia muito e eu gostava de ir. Então eu me lembro que com 12 anos, antigamente a gente não podia aceitar Jesus antes dos 12 anos. Era como se fosse um batismo. O batismo só pode a partir de tantos anos. Então era assim, a gente não podia aceitar, porque a gente precisava ter consciência do que a gente estava fazendo. Então, 12 anos era quando a gente podia. Então, com 12 anos, eu fui e aceitei Jesus dentro da Assembleia de Deus. E pra mim, ele já estava dentro de mim, sabe? Sempre. Os anjos da guarda, essas coisas que a gente, quando é criança, acredita. Mas a minha intimidade com ele só foi crescendo, 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 crescendo. E eu vou te dizer, ele realizou ainda um outro desejo do meu coração. Lembra que eu fiz 2 pedidos? Sim. Qual era o outro? Nunca passar fome. Aí eu casei com um homem, um delegado de polícia. Casei com ele. Passei alguns anos maravilhosos com ele. Depois eu passei anos terríveis. Como foi assim, a historinha de amor, todo mundo quer saber, né, gente? Porque todo mundo sonha, né, com príncipe, princesa, história de amor. Como foi que Primeiro, você não existe príncipe e princesa, tá? É. Eu queria dizer isso. Todo mundo tem defeitos,
defeitos mais graves, defeitos menos graves, defeitos que você consegue suportar e que eu não, ou que eu consigo suportar e você não, mas todo mundo tem defeito. Não existe príncipe encantado. Mas eu conheci o meu marido numa delegacia. Nossa. Ele era delegado de polícia, eu estava lá. É diferente em todos os quesitos, gente. Olha só, ela não conheceu no Tinder. Não foi numa festa. Não. Entendeu? Nem na igreja. Foi na delegacia. Na delegacia. Eu fui à delegacia pra fazer uma ocorrência e aí ele estava lá. Na hora que ele passou, ele se apaixonou por mim, segundo ele. Eu estava sentada, ele se apaixonou por mim. Quando ele entrou, ele perguntou ao escrivão o que era. Ela disse que eu vou atender ainda. Ele disse, tá, mande pra mim. Aí eu fui, conversei com ele. Disse o que era, que eu estava fazendo ali e tal. Dali pra diante, ele me pediu o telefone. Ele disse, tá indo pra casa agora? Eu fiz, mas tá indo sozinha? Eu disse, sim. Aí ele, mas você mora onde? Eu disse, na Imbiribeira. Na época eu morava na Imbiribeira. Na Imbiribeira. Aí ele fez assim, mas você vai chegar lá que horas? Eu disse, daqui a uns 20 minutos. Aí ele fez, você me avisa quando chegar em casa? Aí eu, tá, aviso. Aí eu fui, dei meu telefone pra ele. Ele foi, ligou pra mim, quando eu tava chegando em casa. Na hora que eu tava chegando em casa, ele ligou pra mim. Aí eu disse, olha, eu tô abrindo o portão agora. Aí abri o portão, entrei em casa. Aí ele me ligou de novo e disse, olha, eu vou dar banho nas minhas filhas agora. Aí depois você fala comigo. Aí eu fui, dei banho nas minhas filhas, coloquei minhas filhas pra dormir. E aí depois ele ligou de novo. E aí começou a falar comigo. E dali pra diante ele não parou mais de falar comigo. E no caso você já tinha 2 filhas, né? Já tinha, era do meu primeiro casamento. Então no caso, quanto tempo faz você tá com o delegado? Não, ele faleceu. Mas veja, veja só. Deus me prometeu, certo? E ele cumpriu. Deus me prometeu e eu fui fiel a ele. Toda vez que eu dizia, Senhor, eu vou sair desse casamento, ele dizia não. Senhor, eu vou sair desse casamento, ele dizia não. Eu abri a Bíblia, não, é hoje que eu saio, porque eu era independente. Ganhava dinheiro bastante. Não tinha por que estar com ele, porque não era por dinheiro, não era por nada. Então, eu conversando com Deus, eu dizia, olha, por favor, eu vou embora. E ele, aí abri a Bíblia. Aí a Bíblia dizia assim, então o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e sua prole. Qual era a resposta? Não. E ali eu fui. Quando foi uma vez, eu disse assim, bom, eu vou me embora. Sou independente. Vou deixar só passar Natal e Réveillon e vou embora. Passo Natal, Réveillon, fui, viajei com ele e minhas filhas no Réveillon. Quando eu voltei, eu fui demitida. Por quê? Porque Deus queria que eu ficasse dependente dele para não me tirar a bênção. Aí ele começou me traindo, saindo com mulheres. Foram anos terríveis. Terríveis. Mas aí Deus dizia sempre não. Eu lá humilhada e Deus dizia não. Eu acabada e Deus dizia não. Eu abri uma empresa, uma agência de comunicação. Aí a agência foi de vento em popa, de vento em popa, de vento em popa. Fechei com a Arcádia Recepções, fechei com uma construtora paulista, fechei com vários clientes grandes, Colégio Madre de Deus. Como era o trabalho que você fazia? Eu era uma agência de comunicação, então eu fazia propaganda para essas pessoas. Eu pegava, criava outdoors, criava um planejamento de mídia, fazia um planejamento de mídia para que eles pudessem alavancar os negócios, né? Eu fazia também ponto de venda, eu criava ponto de vendas interessantes. Enfim, era tudo que uma agência de comunicação faz. E foi através, faz. na verdade, disso que você conseguiu se desvencilhar do seu... Não. Aí eu crio a agência de comunicação. A agência de comunicação começa a crescer, começa a ganhar grandes clientes. Aí um dia eu faço uma reunião. Já tinha 8 funcionários na minha agência. E eu faço uma reunião. Na hora que eu faço a reunião, aí eu disse pro pessoal assim, gente, eu quero a minha independência financeira de volta. Eu não admito que a gente perca nenhum cliente daqui pro final do ano. E não admito que a gente perca nenhum negócio. A gente tem que botar para gerar mesmo, pra gente ficar bem. Na hora que eu disse isso, na minha cabeça fazia, porque eu preciso ir embora daquela casa, eu não aguento mais aquele homem me chamando de coisas e tal. Aí o que foi que Deus fez? Eu perdi todos os clientes. Todos. Comecei perdendo um, depois outro. Com 3 meses eu tinha perdido metade dos meus clientes. Com mais 3 meses eu perdi tudo, fiquei só com um. Deus novamente dizendo, não sai. Não sai,
Não sai. Dali pra frente, foram 3 anos. 3 anos. Aguentando todo tipo de humilhação que uma mulher pode aguentar, 3 anos. Traição. Tudo, né? tudo. Realmente. Mas aí, fiel a Deus, fiel ao mandamento dele, a ele dizer pra mim, não, não, não. Nesse minuto, meu marido teve um infarto. E morreu. Ali foi um jeito que Deus teve de cumprir a última promessa. Eu fiquei com a pensão dele, casada que era. Então, até que eu morra, nunca mais eu passarei fome. Meu Deus, quer dizer então que na verdade Deus honra, gente, Deus honra exatamente aquele desejo do seu coração. Você sonha, você pede, você esquece que você sonhou, mas Deus não esquece. Nunca vai esquecer de um pedido, sabe? De um filho. E olha, foram anos, viu? Porque até então eu nunca passei fome mais. Então, e esse foi o primeiro marido ou o segundo? O segundo. O segundo. Desde o dia que eu fui para a casa de Dona Lourdes, areei aquelas panelas e ganhei o meu primeiro dinheiro na vida, dali pra diante eu nunca mais passei fome, porque nunca mais Deus me deixou faltar emprego, faltar trabalho. Às vezes não era nem emprego, viu? Era trabalho. Mas ele nunca mais me deixou. Então, dali pra frente, eu nunca mais passei fome. Só que ele quis me garantir que mesmo eu mais velha, que mesmo eu, do jeito que for, eu estarei sempre com a minha pensão. Então, gente, a Caçadora de Sucesso fala para jovens. Na verdade, não é, Leninha, que eles não sabem se querem se compram uma bicicleta ou se casa, não. Se querem ser médico ou advogado, basta estar no YouTube. E na realidade, vem do céu, né? Nós somos cristãos, isso aí, a gente tem consciência disso, mas é para quem busca. Você, Leninha, é o retrato do sucesso. O retrato de uma mulher nordestina de sucesso, de força, de garra, que nós, recifenses, precisamos ter, na verdade, lá, nos representando na prefeitura, lutando, na verdade, cuidando da nossa cidade. Eu tenho certeza que você foi preparada ao longo de toda a sua vida para isso. É verdade. Escutando essa história, não tem como negar, gente. Então, o que é sucesso para você, Leninha? Sucesso é ter comida na mesa, é ter consciência limpa, é dormir sem estar preocupado em ter feito algo errado. Sucesso é você conseguir olhar para as pessoas, ajudar as pessoas. Sucesso é eu conseguir ajudar as pessoas. Isso é sucesso. Porque em muitos momentos eu me vi sem nada, mas tiveram pessoas que me ajudaram. Deus sempre colocou alguém. Sempre colocou alguém. Então, para mim, sucesso é isso também. É eu ajudar as pessoas. Eu conseguir ajudar as pessoas. E esse é o teu propósito na política, Leninha? Porque, assim, escuta essa história. Como é que você caiu de paraquedas na política? Como foi? Ninguém cai de paraquedas, gente. Existe um propósito. O meu finado marido, ele era candidato a vereador. Ele tinha sido vereador no Recife por 3 mandatos. E aí, de repente, ele saiu da política, mas continuou ajudando algumas pessoas. Nesse momento, eu comecei a andar por Recife. Andar pelos bairros do Recife. Os bairros mais esquecidos pela prefeitura sempre são aqueles mais afastados. Porque a prefeitura até arruma, mas arruma quem está próximo da avenida. Né? Aquela maquiagemzinha. A quem está próximo da avenida. Mas aqueles bairros mais afastados não tem, tá? Então, eu comecei a ver que a política era uma forma de ajudar as pessoas. A gente precisava estar lá para ajudar as pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você que eu acredito hoje piamente, que é, na política não existe cadeira vazia. Ou uma pessoa de bem, uma pessoa comprometida, ocupa aquela cadeira, ou uma pessoa ruim. Então tá nas suas mãos fazer o certo. Fazer essa escolha. É. Que a vida é feita de escolhas. Exatamente. E infelizmente está na Bíblia, é bíblico, quando o bom governa, o povo se anima. E quando o mal governa, o povo geme. E a gente está vendo isso aí na realidade do Brasil e de Recife também. Leninha, ao longo de toda essa sua trajetória, na verdade, lamentável dizer, essa triste trajetória que eu tenho certeza que nesse momento, eu não sei de que parte do Brasil e do mundo você nos assiste, mas eu tenho certeza absoluta que quando você escuta a história de Leninha, você vai se ver em muitos momentos. Sim.
quantos milhões de pessoas, né, quantos habitantes dessa nossa cidade de Recife enfrentam a fome, enfrentam abandono, as crianças abandonadas, as crianças na rua, Leninha. É muito triste, gente. Assim, olha, como que as pessoas podem passar na rua, ver os moradores de rua e não se emocionar, sabe? Como, na verdade, passar adiante como se fosse uma pedra que tivesse ali. Eu tenho certeza que por tudo isso que você passou, porque Deus tem um propósito muito grande na sua vida, é impossível você passar e ver moradores de rua dormindo na rua, em situação de rua, sem nenhuma dignidade, sem um lugar para tomar banho, sabe? Esquecendo até quem são. Porque perde a dignidade realmente, sabe? Comendo do lixo como você, criancinha comeu do lixo, sabe? E aí a gente ouve muita reclamação que a cidade tá suja, que Recife fede mesmo, sabe? Que os turistas não querem vir mais para cá. Que assim, antes da coleta do lixo, né, os moradores de rua, né, os catadores de lixo, eles vão lá e abrem as sacolas, né, em busca de comida. Na maioria das vezes, gente. Em busca de algo que possa vender, mas em busca de comida principalmente. E isso é lamentável. E a gente precisa fazer alguma coisa. E eu tenho certeza que Deus realmente, minha avó dizia, sabe, Deus consente, mas não é para sempre. Certo? Que não há mal que se perpendure. E quando você vê, escuta, né, assiste a história dessa mulher, ela já teve na tua condição. Ela já viveu o que tu vive. Né? Então a gente sente isso, né? Eu fui agredida e quase morta. E assim, quando eu me deparo com a situação, né, de uma criança que viu, na verdade, os pais, a mãe ser, na verdade, agredida, que foi abusada pelo tio, né? Então, quando você escuta essa história, né, quem me salvou a vida foram meus filhos. Então, eu olho para você e claro que existe uma ligação entre a gente, né? Escutar a tua história me deixou muito próxima de você. Eu tenho certeza que nesse momento, muitas pessoas que vivenciam situações como a sua se sentem próximas de você. E aí, é o que eu penso nesse momento, assim, essa mulher levanta a minha bandeira. Eu tenho certeza que você vai lutar pelos menos favorecidos, pelo aquele que passa fome, por aquela mulher, sabe, que tem que aguentar abandono e maus tratos do marido, porque realmente não tem como sustentá-los, não tem como dar a comida na boca deles. E naquele momento a mãe deixa de comer para dar comida para o filho. Então ela vai aguentar todo tipo de situação, né? Vai aguentar aquele tipo de maltrato de homem, aquelas humilhações todas que você aguentou, porque o mais importante mesmo são os filhos. Porque depois que a mãe, ela é mãe de verdade, sabe, Leninha, o filho é muito mais importante do que ela. Ela é completamente aniquilada, porque a vida dela, a própria vida dela não pertence a ela, pertence aos filhos. Então, nesse momento, Leninha, eu queria saber qual é a proposta que você tem para matar a fome do cidadão recifense em situação realmente de fome, de abandono, em situação de rua mesmo. Tá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer Recife voltar a crescer. Vou te dizer uma coisa que talvez muita gente não saiba, mas o centro da cidade não era como é hoje. Hoje você só encontra a placa de aluga-se e vende-se. Antes você encontrava a placa de procura-se vendedora. Isso é um fato. Eu comecei trabalhando no comércio. E o comércio para o pobre era a chance dele crescer. O comércio era onde se dava os primeiros empregos. Você não tinha experiência nenhuma, você ia para o comércio para trabalhar lá. E ali você tinha a possibilidade do seu primeiro emprego. O comerciário, ele não ficava ali para sempre, não. O comerciário ficava ali até um determinado tempo para fazer uma faculdade, para fazer um curso técnico. Então a gente tem que fazer as pessoas voltarem a sonhar. E para voltar a sonhar, a gente precisa que a prefeitura esteja olhando para as pessoas. E olhar para as pessoas é olhar para o todo. Olhar para as pessoas é olhar para quem está em situação de rua e precisa do amparo da prefeitura. É inadmissível que a gente tenha hoje, por exemplo, mais moradores em situação de rua do que guardas municipais. É triste de ver isso.
É triste de pensar isso, que as pessoas acordam e vão dormir sem ter o que comer, assim como um dia eu tive isso. Eu passei por isso. Acordar e não ter o que comer e dormir sem ter o que comer, com a barriga roncando, que diz assim, ah, mas a pessoa não dorme. Amor, dorme sim, porque a pessoa desfalece. Entendeu? Então, a gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa fazer as pessoas voltarem a sonhar. Existe... na cidade, eu comecei a andar pela cidade inteira ali, começar a conversar com as pessoas em situação de rua. E uma das coisas que eles falam muito é que não tem esperança. Não tem esperança. Estão desalentados. Eles não têm mais para onde olhar, a quem pedir, a quem socorra. Tomam banho nas praças, na área que tem água, buscando água nos restaurantes ou tomando água da própria praça. É triste de ver isso. A gente não pode se acostumar com isso. E aí eu pergunto, quando foi que Recife passou a se acostumar com tão pouco? Porque uma praça... Eu acabei de ver uma praça, que é a Praça da Tamarineira. Aquela praça, para mim, ela é um abuso. Porque ela foi criada do lado de um hospital psiquiátrico. O hospital psiquiátrico ainda existe. Está lá. Ano passado teve mais de 2.500 internações. Mais de 11.000 atendimentos. Então o hospital está em pleno funcionamento. Só que hoje, as pessoas que lá estão precisando de calma, precisando de tomar seus remédios e dormirem, e se cuidarem, se tratarem, estão tendo o seu momento perturbado por jogadores de bola, por crianças gritando. É lindo, gente, ver uma criança brincando, é lindo. Mas não é aquele lugar certo. Na verdade, a vizinhança de um hospital tem que ser respeitada. Tem que ser, exatamente. E ali tá tudo muito bem, tá linda a praça. Tem acessibilidade para cadeirante, mas não tem acessibilidade de piso tátil para deficiente visual. Não em toda a praça, que deveria ter, precisaria ter, mas infelizmente não tem. E aí a gente tá ali incomodando as pessoas que ainda estão no hospital psiquiátrico. Que, na verdade, tem tanto lugar para se fazer praça, pois gente, é, pelo pois amor é, de Deus. infelizmente. Aliás, na verdade, muitos lugares para fazer praça, né? E que, na verdade, necessitavam ainda mais do que esse lugar. Lógico. Porque ali, muito próximo, tem o Parque da Jaqueira. Tem o Parque da Jaqueira. Então, realmente, aquela área, ela foi infeliz escolha de quem infelizmente. fez. Mas aí fez sem pensar no outro, sem olhar ao redor. Tudo para aparecer ali numa via de grande fluxo, né? E aí foi isso. Eu acho que a gente precisa também cuidar das mulheres, cuidar das famílias atípicas. Esse é um plano nosso, cuidar das famílias atípicas. É inadmissível que hoje nós tenhamos crianças dentro do espectro autista que demoram 2 anos a mais, 2 ou mais, para conseguir um laudo. As mães, elas passam por julgamentos, como se ela tivesse somente interessada no benefício do filho, que a maioria não consegue. Uma mãe hoje, que é acusada pelas pessoas que estão ao redor de querer o benefício do filho, o benefício financeiro, na verdade, ela está querendo o tratamento do filho. Porque ele só tem acesso às terapias depois do laudo. Então nós temos crianças aí esperando 2 anos, 2 anos e pouquinho, 3 anos para ter um laudo de autismo. Isso é inadmissível. Só existe no SUS um neuropsiquiatra, um neuro, que atende e que dá o laudo no SUS. Meu Deus, para a cidade inteira. De Recife. É triste de ver. E assim, não é tão somente assim, ó, que a criança, na verdade, vai estagnar, é que ela vai regredir. Se ela estava num tratamento, como fonoaudióloga, eu posso falar realmente com competência. Se ela estava num tratamento, certo? Ela estava com equipe multidisciplinar. E, na verdade, para esse tratamento, né, por algum motivo, porque a mãe perdeu o plano de saúde, ou porque não está em situação financeira, com a economia do jeito que está, para continuar o tratamento, essa criança, ela não vai estagnar, ela vai regredir, Leninha. Ela é. Exatamente, exatamente. Mas não só isso, precisamos cuidar também das mulheres. E eu vou te dar
É uma das nossas propostas que está no nosso plano de governo, que é tirar a porta de UPA. A gente diz exatamente assim, fazer UPA funcionar 24 horas por dia. Por quê? Porque é quando a pessoa que mais precisa de madrugada não vai encontrar a UPA. E isso faz o quê? Isso faz com que vá para hospitais de grandes complexidades. E aí, às vezes por questões menores, né? Exatamente. E isso faz com que esse hospital, que é um grande hospital para emergências de grande complexidade, ele fique lotado quando poderia a UPA estar funcionando. Então a gente precisa ter UPA funcionando. Uma outra coisa que a gente quer é colocar os postos de saúde funcionando à noite e funcionando sábado e domingo. Por quê? Porque as mulheres, prestem atenção nisso, as mulheres estão parando de se cuidar. Sabe por quê? Porque quando ela marca o médico, é para daqui a 3 meses. Ela espera 3 meses. No dia que ela vai, o sistema parou, o médico entrou de férias, o médico está de licença prêmio, o médico adoeceu, o médico faltou porque o trânsito acabou. E não acontece nunca. Ela vai desistindo de cuidar de si. O que está acontecendo? Um número enorme de mulheres que com câncer de colo de útero, que não dói, quando ela descobre, já alcançou a bexiga. Mata-se ou já alcançou o fígado. E por aí vai. Um tratamento rápido para um câncer de colo de útero, ela ficaria salva. Ela salvaria a vida dela. Mas, infelizmente, ela não consegue. Então, as mulheres estão deixando de ir ao médico. E até o preventivo também, né? Que realmente olha, a gente não consegue hoje na rede pública um preventivo rápido, uma mamografia, uma ultrassom endovaginal. A gente não consegue, infelizmente. E isso não pode ser assim. Realmente, a gente precisa cuidar das pessoas. E essa é uma prioridade nossa. Cuidar das mulheres, cuidar das crianças, cuidar das famílias atípicas, cuidar das pessoas em situação de rua, que a gente não pode ter isso. Não pode, é inadmissível. Uma cidade linda como Recife, grande como Recife, um capital enorme de cultura, de lazer, de tudo, a gente está aí paralisado, há anos paralisado, sem crescer. E você vê que, na verdade, é um ciclo vicioso, né? Porque, assim, os moradores de rua perdem, inclusive, né, a sua dignidade, não tomam um banho, já não sentem nem o próprio odor, né? Fazem necessidades pela rua. E aí vem o turista, encontra uma Recife que fede. A rua mais linda do mundo, uma das mais lindas do mundo, é a nossa, que é a Rua do Bom Jesus. Eleita a rua mais linda do mundo. Tá no Guinness, né? Como é que essa rua linda não pode receber turista? Primeiro porque está escura à noite, não tem policiamento, não tem nada. Se você ali perto se criou um hotel, se construiu um hotel e se construiu um centro de convenções, ou seja, a iniciativa privada construiu um hotel lindo, enorme, e um centro de convenções em muito pouco tempo. A prefeitura não conseguiu finalizar uma ponte e não consegue colocar as pessoas para aproveitar o nosso Recife antigo. Aí tá lá um equipamento lindíssimo, maravilhoso, que poderia... Tem lá a primeira sinagoga das Américas. Ali na Rua do Bom Jesus tem a primeira sinagoga das Américas. E, infelizmente, as pessoas não fazem turismo religioso para cá, que deveriam fazer, porque é a primeira sinagoga das Américas. Então não faz turismo religioso, não faz turismo gastronômico, não faz turismo, só turismo de... Não tem turismo, não, então, o que existe hoje é o turismo de negócios, porque as pessoas vêm e fazem aqui suas convenções, mas infelizmente não ficam, vão para Porto, vão para outros lugares, vão até para João Pessoa, mas não ficam em Recife, porque Recife acabou, gente. Eu, na verdade, é lamentável isso, né? Porque, assim, eu sou pernambucana de corpo e alma, adoro minha cidade de Recife, mas, assim, o que a gente vê é uma cidade em pleno abandono. Como mãe de autista, né? Você pode nos contar uma experiência pessoal sua, que impactou sua vida e mudou seu desejo de entrar na política? Sim. Eu comecei a ter um programa de rádio, e nesse programa de rádio, eu, um dia... pedi oração, era uma rádio evangélica, e eu pedi uma oração para minha filha que iria fazer uma cirurgia. Nesse momento eu disse que ela era a minha autista. E aí, meu amor,
O WhatsApp da rádio encheu de mensagens, querendo mais detalhes, querendo saber como era a minha experiência. E ali eu entendi que as famílias atípicas, elas precisam de atenção, elas precisam de cuidado, elas precisam de incentivo, elas precisam de um olhar carinhoso e não julgador. Porque as pessoas julgam, apontam, mas não abraçam. Então hoje, infelizmente, ainda é uma realidade. As pessoas com autismo, elas passam, com qualquer deficiência, na verdade, intelectual, porque não é só o autismo que está aí, mas com qualquer deficiência intelectual, qualquer deficiência que não seja visível aos olhos, né? Elas passam, sim, por muitos problemas. Eu acho que isso é uma questão de honra para mim. É cuidar, é olhar, é proteger, é incentivar, é ajudar. É, por exemplo, falar com a Câmara e tentar construir aqui no Recife a Casa do Autista. A Casa do Autista existe já, está lá em Balneário de Camboriú. Uma coisa mais linda do mundo, e é da Prefeitura. Aqui nós temos casas de autistas, mas são privadas. São remuneradas, você tem que pagar para estar lá. E lá em Balneário Camboriú não, é uma casa do autista da prefeitura. Então é totalmente possível, é preciso só ter o direcionamento, é preciso ter a coragem de fazer, é preciso ter esse carinho, esse olhar diferenciado, porque eu acho que é esse meu papel, é olhar com os olhos de uma mãe atípica. Qual é a necessidade, qual é o sonho, porque nós sonhamos também coisas para os nossos filhos. Então, qual a necessidade, quais os sonhos, quais os desejos, quais os medos. Aliás, um dos medos das mães atípicas, todas elas vão concordar comigo agora, é o medo de morrer. Meu Deus, isso aí é... Esse é o maior medo de uma mãe atípica, o medo de morrer. Que são as duas únicas certezas que a gente tem na vida, pois né? É que nós vamos morrer e que não sabemos quando. Pois é. E como é que vão ficar essas crianças. Exatamente. Como é que por vão isso a gente precisa lutar. Essas eternas crianças. Por isso a gente precisa lutar para que eles se desenvolvam, para que na hora que tivermos que partir, eles estejam pelo menos podendo se cuidar. Então, para isso tem que ter terapias e tem que ter muita terapia. Muito incentivo do governo, muito incentivo da prefeitura. Tem que realmente ter um olhar especial, porque senão não vai conseguir. A gente tem que ter lá dentro, na verdade, dentro da prefeitura, alguém que olhe pelos autistas, exatamente. Gente, que olhe pelas pessoas. Basta de tanta discriminação, basta de tanto abandono. Realmente é isso. A gente está com um problema muito grave, né? E é essa questão do lixo espalhado nas ruas. A questão do lixo, ela tem que ser priorizada e tem que ser priorizada também com a iniciativa privada. Quando a gente coloca que vai ter a iniciativa público-privada, é justamente colocar o lixo como prioridade e dando trabalho para as pessoas. O lixo, ele é sim uma maneira de você ganhar dinheiro, de você sustentar sua família, mas que precisa ter empresas que tenham interesse, que realmente investam. Hoje em Recife tem muito mais ONGs fazendo esse trabalho e remunerando de forma a como se pode fazer, né, dentro da capacidade de cada um, a cuidar dessas pessoas que catam esses lixos e que fazem a distribuição, a separação dos lixos. Mas a gente precisa sim ter um olhar diferenciado para que a cidade possa andar sem lixo na rua. E uma das prioridades nossas é colocar, ao invés de propaganda falando bem nosso, né, de nós mesmos, é colocar propagandas educativas para as pessoas. Tanto educativa no sentido de lixo, quanto educativa no sentido de cuidado com o corpo, de cuidado com a saúde. A gente tem um planejamento de fazer essas gravações e colocar na mídia justamente para ajudar as pessoas a terem conscientização. E aí criar, de repente, um grande movimento, onde as pessoas parabenizem a outra que jogou o lixo no lugar certo, esse tipo de coisa. A gente tem que envolver a sociedade num todo. Tipo a gente pode até aproveitar coisas que deram certo no passado, né? Tinha uma campanha, né, da nota fiscal, então assim, alguma coisa que incentive as pessoas, tudo né? Isso vai ser estudado, que é pra gente poder cuidar da cidade melhor. Então, Leninha, a gente vive hoje uma insegurança real e assustadora. Né? Somos de um tempo que as crianças brincavam na rua, né? Jogava bola, sabe? Hoje, a gente não está falando somente de criança, mas nós, adultos, a gente está com medo de andar na rua.
A gente vive, o recifense vive com medo. E o que a gente se depara? A gente depara com ruas, na verdade, mal iluminadas. Recife está numa penumbra, no escuro. E por que não dizer também de aproveitar, na verdade, outras coisas que funcionaram em outras gestões, como a patrulha do bairro, por exemplo, que eu fui desse tempo, né? Então, o que na verdade a tua gestão pretende fazer com relação à insegurança e às ruas mal iluminadas de Recife? Tá. Uma prioridade. Patrulha do bairro, a gente já tem, que é a patrulha do Zap. Esse é o nosso projeto, nosso plano de governo, patrulha do Zap. Por quê? Porque cada RPA, cada bairro vai ter a sua patrulha junto com alguns policiais na moto. Vai ter o carro mais a moto. Além disso, a pessoa pode chamar pelo WhatsApp. Você pode solicitar aquela viatura que está no seu bairro, ou seja, está ali pertinho de você para vir lhe socorrer. A gente pode, inclusive, colocar denúncias que sejam totalmente... Uma linha direta? Uma linha direta, que a pessoa vai, escaneia o QR Code da patrulha, que vai ter um QR Code, faz ali a captura do QR Code e faz a denúncia de maneira anônima. Então, se você estiver vendo, por exemplo, um caso de um possível feminicídio, um possível agressão contra a mulher, uma Maria da Penha, você vai poder denunciar de maneira que ninguém vai saber que você fez aquilo. Então é pra gente muito importante. Outra coisa é reconhecimento facial. Colocar essas câmeras que já existem na cidade e mais outras câmeras para fazerem reconhecimento facial. Porque uma das coisas que o bandido menos quer é ser reconhecido, não é? Então a patrulha vai ser câmeras de reconhecimento facial e iluminação. A gente precisa deixar a cidade mais iluminada. E outra, as câmeras que vamos colocar na rua não serão câmeras para todo mundo ver, não. As nossas câmeras estarão, de alguma maneira, escondidas em altos, em prédios, em árvores, em qualquer lugar, mas sem serem vistas. Porque o bandido não vai saber que ali tem uma câmera. Porque hoje as câmeras estão até sendo arrancadas dos lugares. Roubadas, né? Sendo como roubadas. Eles chamam boca de lobo, né? Aquelas tampazinhas, né? Exatamente. Aí que tá realmente camuflada, como você disse, né? Exatamente. Muito bom. Vai ser muito bom. Recife vai ter um ganho muito grande com segurança, partindo desse princípio. É um sábio projeto, realmente. As ruas de Recife, você sabe que tem uma rua em Boa Viagem chamada Tomé Gibson, né? Sim. Em homenagem a uma pessoa, né? Um rapaz que foi eletrocutado. E o que a gente vê hoje são os fios pendurados por toda a cidade. Não é só a poluição visual, mas o perigo iminente de alguém ser eletrocutado, de, na verdade, uma canopla daquela, né, que segura os fios, bater no rosto de alguém. E até com relação à acessibilidade, porque se nós que enxergamos muito bem, vemos isso como um grande problema para, na verdade, para a mobilidade urbana, quanto mais uma pessoa que é portador de cegueira, entendeu? Como vocês pretendem lidar com essa questão e modernizar a estrutura elétrica? Tá. A primeira coisa que vamos exigir já de cara, assim que entrar na prefeitura, é que as empresas de telefonia e as empresas da Neoenergia, elas tirem os fios que não estão sendo utilizados. Porque o que acontece? Muitas vezes vai uma telefonia ali, coloca um fio e aí aquele fio é desligado porque a pessoa trocou a operadora ou qualquer coisa assim e aquele fio permanece ali. Por isso um tanto enorme de fios que tem na cidade inteira, enfeiando nossa cidade. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pedir para tirar e depois a gente vai dar um prazo para essas empresas para colocar esses fios por debaixo da terra. No primeiro momento, ali no Recife Antigo, deixando ali a nossa cidade, o nosso ponto turístico muito mais bonito, primeiramente ali e depois em toda a cidade. Uma outra coisa que a gente vai ter que fazer é reordenar as calçadas, porque foram acabadas de fazer, mas tem piso tátil levando de uma parede a outra. Piso tátil, gente, é aquele piso diferente que tem na calçada, que ele tem ranhuras assim
na vertical, direcionando para frente. Aquele ali é um piso tátil, dizendo para a pessoa com deficiência visual que ali ela pode seguir. E aquele que tem as bolinhas é dizendo que tem que parar, porque tem ali um obstáculo. Como se fosse um braille, né? Exatamente. Né? Só que tem hoje, nessas calçadas que já foram feitas agora, as novas calçadas, esse piso tátil levando de um muro a outro. Então, é total desrespeito com as pessoas com deficiência visual. No passado, as calçadas eram obrigação, na verdade, da casa que estava na frente, né? Era dos proprietários. Então, o cidadão era responsável por sua calçada. Daí vinha com pesa, quebrava, e o cidadão tinha que pagar, na verdade, algo que realmente não lhe cabia. Né? E aí veio também outras empresas privadas e também quebra e fica a responsabilidade para o cidadão e para a prefeitura. Como é que é essa situação hoje em dia? Né? Quem é que tem, na verdade, o dever de cuidar das calçadas? Na verdade, na gestão atual, o dever é da prefeitura. Não é? Na gestão atual, a prefeitura está fazendo um reordenamento das calçadas para que ela fique responsável pelas calçadas. Isso é bom, sim, porque economiza, mas também é muito ruim, porque você acaba fazendo do jeito que ele está fazendo, que não está sendo ordenada, pelo menos, para o ponto de vista, ou melhor, para a necessidade de quem tem deficiência visual. Então, hoje é a prefeitura que é responsável, mas a gente podia, no futuro, pensar diferente, mas teria que ter uma ordenação mesmo. Tinha que ter esse cuidado com os deficientes visuais. Muito, muito importante isso. Realmente é um ponto muito significativo. Os sinais também, sabe? Que os sinais, eles hoje não tem mais o barulho sonoro, né? Não tem mais o sonoro que avisa que você pode atravessar ou não. Porque isso é muito importante para os cegos. Porque os cegos, eles precisam atravessar a rua e eles precisam saber se podem ou não. Uma outra coisa também é que a prefeitura hoje está confundindo acessibilidade com acessível. Acessibilidade é aquela calçada que tem a rampa, mas ela é inacessível. Por quê? Porque o cadeirante não consegue passar sozinho na rampa. Porque não é acessibilidade, é acessível. Acessível é que a gente precisa. Que ele possa andar ali, que ele possa seguir com a sua cadeira de rodas sozinho, sem precisar de ajuda de ninguém, entendeu? Então, tem uma outra coisa muito pertinente dentro desse contexto, que é o semáforo, o sinal de pedestre. Recife não tem mais sinal de pedestre. Alguns têm, não funcionam. Exatamente. E assim, numa grande maioria, salvando-se alguma exceção à regra, quando abre um lado, fecha do outro. E o pedestre não tem como passar. Se uma faixa de pedestre, segundo as leis de trânsito, né? O pedestre na faixa ele tem prioridade, mas quando que ele vai passar? Se não existe realmente um comando que dê o sinal verde para ele. Pois é. Diante de todo esse contexto, eu sei que você que está nos assistindo do outro lado, realmente não... É a pergunta que não pode calar, certo? Como essas suas vivências influenciaram suas propostas para a área de inclusão e saúde em Recife? Totalmente. Totalmente. Tudo o que eu penso, tudo que foi colocado no plano de governo, tudo que ainda pode vir a ser feito, porque eu acho que você tem que ter esse olhar especial, esse olhar diferente, esse olhar de quem já passou por aquilo, e só quem passou por algo vai saber exatamente qual é a dor. Então, eu acho que as coisas que ainda virão serão ainda melhores do que tem no plano de governo hoje, sabe? Porque a gente vai aprendendo, não é? A gente vai transformando, a gente vai escutando as pessoas. O que tem no plano de governo hoje é a nossa visão, mas a gente precisa ainda escutar pessoas. E eu quero, de verdade, me tornar a melhor vice-prefeita que Recife já teve. Eu quero me tornar a mãe de todos, se eu posso assim dizer, porque todo mundo já me chama de mãezona. Então eu quero me tornar de verdade a mãe de todos, porque não é só o ciclo que eu quebrei de maus tratos e de abandono na minha família em relação à minha mãe e a mim, mas é também eu olhar para as pessoas de uma maneira diferente, de uma maneira como uma mãe amorosa, uma mãe carinhosa, uma mãe que cuida de verdade. Então é isso que eu quero. Esse é meu projeto, essa é a minha vontade. Você antes falou quem era que me inspirava. A quem te inspira? Quem me inspirou foi Dona Rosana, da frente da casa da gente.
Dona Rosana, uma mulher mara, a vizinha, não, outra. A Rosana, Dona Rosana, ela olhava pra gente, ela se compadecia da nossa situação, e todas as vezes que ela fazia a feira dela, ela fazia também uma pra gente. Então ela fazia a feira dela e deixava lá em casa uma cesta básica. Então isso me inspirou. Quem me inspirou foi ela. Eu não tenho uma grande inspiração. Eu tenho pessoas que passaram na minha vida, que foram me ajudando e que isso me fez ser quem eu sou. Dona Rosana foi uma, Dona Dulce foi outra, Dona Bill foi outra, Dona Lourdes foi outra. Então todas as pessoas que passaram na minha vida, que de alguma forma me ensinaram algo, me ensinaram a freira, Irmã Carminha me ensinou muita coisa, Irmã Ana me ensinou muita coisa. Então são pessoas que passaram pela minha vida, que foram anjos que Deus foi colocando na minha vida e que essas pessoas me inspiraram a ser a mulher que sou. Eu escolhi ser uma boa mulher, eu escolhi ser uma boa mãe, eu escolhi ser uma boa pessoa, eu escolhi ser uma boa amiga, eu escolhi ser uma boa vice-prefeita. Aliás, ser a melhor que Recife já teve. Gente, assim, eu queria realmente agradecer a presença da Leninha aqui. Eu vou encerrar esse programa com uma última questão, né? Dentro desse contexto todo, quais são os projetos que você defende para garantir que mães e crianças não passem pela situação de abandono que você passou? Então, a gente precisa ter um olhar diferente para todas as pessoas. Cada um tem uma história. Às vezes, a pessoa que hoje abandona é porque um dia ela foi abandonada. A pessoa que hoje ela fere é porque um dia ela foi ferida. Então, a gente precisa, sim, uma das coisas que não está no nosso plano de governo, mas que toca muito no meu coração e que foi um lapso terrível meu não ter atinado para isso, é o cuidado psicológico. As pessoas precisam ser tratadas de seus traumas, de suas dores. Elas precisam realmente ter acesso gratuito e rápido e permanente a terapias. Terapias salvam vidas. Terapias transformam pessoas. Terapia me transformou nessa pessoa que sou hoje. Hoje eu entendo todas as pessoas que me magoaram, que me maltrataram, que me fizeram mal. Eu entendo que em algum momento elas perderam algo. Então elas descontaram em mim, ou elas me viram como fraca, ou qualquer coisa assim. Então a gente precisa tratar as pessoas. A gente precisa trazer uma sociedade mais humana, uma sociedade mais carinhosa, uma sociedade mais caridosa. Essa coisa de internet me preocupa muito. A internet virou o mundo de ninguém, onde as pessoas se maltratam, se xingam, enfim, se agridem de maneira totalmente sem noção, assim, sem preocupação. Do outro lado da internet existe uma pessoa que tem uma história de vida, que tem um coração, que tem sentimentos, e a gente não pode fazer com que a internet vire essa bomba relógio que tá aí, maltratando pessoas e fazendo pessoas se suicidarem. Esse é um ponto muito importante. A gente precisa tratar dessas pessoas para que a gente diminua, inclusive, o nível de suicídio. Por exemplo, os autistas, ele tem 10% mais probabilidade, 10% é um número enorme, 10% mais probabilidade de, na sua puberdade, tentar o suicídio. Então a gente precisa cuidar das pessoas. A questão da inclusão social é muito séria. Precisamos cuidar das pessoas, precisamos amar as pessoas, precisamos proteger. Não tem nenhuma mãe que não tenha lembranças, na verdade, lembranças traumáticas de termos pejorativos, de realmente repugnância, né? Momentos de repugnância, bullying mesmo que sofreram e que seus filhos sofreram, né? Realmente é uma situação muito difícil. Eu quero desejar uma muito boa sorte mesmo para sua campanha. Eu, na verdade, como caçadora de sucesso, eu não acredito muito em sorte. A gente diz boa sorte, mas o tempo está errado. Eu quero desejar muitas bênçãos para sua campanha. Amém. Porque eu tenho certeza que esse é um projeto de Deus. Amém. A gente só tem realmente duas certezas na vida, né? Como você mesmo falou, da preocupação que você tem com a sua filha, sabendo que um dia você vai morrer. E essa é a maior preocupação dos pais de autistas. É saber como é que vão deixar. Dos pais de qualquer criança neurodivergente. Aquela que é apontada, aquela que é machucada, aquela que é ignorada, aquela que é subestimada, aquela que sofre todos os dias. Porque todos os dias os nossos filhos
sofrem. Nossos filhos neurodivergentes, eles sofrem todos os dias com alguma coisa. É alguém que olhou para ele diferente, que acha que não olhou, mas ele percebeu que olhou. São muitas dores. Preconceito acontece na própria família, como você disse. É verdade. E muitas vezes do próprio irmão. É. E que feliz que você soube educar a sua filha Milena, Sim. que ela realmente quis até se tornar psicóloga. É uma protetora com da certeza, irmã. eu vejo que ela tem o mesmo sentimento que eu, porque eu fiz fonoaudiologia para ajudar meu irmão. Certo? Então, assim, dentro desse contexto, eu sei que as mães se preocupam muito com essas crianças no corpo de adulto, porque são eternas crianças no corpo de adultos. Assim os vejo, assim vejo esses anjos, certo? Dentro desse contexto que a gente sabe, né, que um dia Papai do Céu vai chamar, né, vai precisar da gente lá em cima. E a gente tem uma segunda beleza igualmente belo, é não saber quando vamos. E isso nos remete, e é de uma beleza incrível, porque isso é como se saculejasse a gente dizendo assim, olha só, acorda, aproveita. Verdade. Aproveita, porque até aquilo que você se vitimiza, que você reclama, você não sabe olhar para o lado e ver que situações vivem outras pessoas, na verdade, numa condição muito pior que a sua não é nada diante de tanta gente. Então, vamos parar de vitimismo, gente. Vamos parar de se vitimizar, vamos aproveitar. E dentro desse contexto, Leninha, eu quero encerrar esse programa de hoje de um conteúdo, na verdade, riquíssimo, que eu tô toda arrepiada aqui, gente. Eu sei que, não sei de que parte do Brasil, do mundo vocês nos assistem, mas eu tenho certeza que hoje, esse programa, esse conteúdo, essa entrevista gravada com Leninha, né, candidata a vice-prefeita de Recife, e eu tenho muita fé em Deus, minha linda, que Deus vai abençoar realmente você, que Deus tem muitos propósitos na sua vida pública, né, como Amém. Gestora realmente, Amém. Sabe? Se Deus te desse a oportunidade, a gente sabe que a gente só leva as coisas boas que a gente fez, né? A gente só leva isso. Mas se Deus te desse a oportunidade de ter o conhecimento de quando isso vai acontecer, e dissesse assim, olha, Leninha, você sabe que você não vai poder trazer nada, só o que você fez de bom, assim, fez de bem para na verdade, todos os cidadãos de Recife. Mas você pode deixar uma mala. O que você colocaria nessa mala e para quem você deixaria essa mala? Colocaria amor, só amor. Amor, talvez caridade, mas o amor já cobre tudo. Se as pessoas amarem umas às outras, assim como tem na Bíblia, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Se a gente tiver amor, a gente pode tudo. A gente consegue fazer tudo, a gente consegue recuperar as coisas. Porque veja, tudo o que é ruim na política é ruim porque as pessoas não têm amor pelas outras. As pessoas preferem roubar a ajudar as outras, a pensar nos outros. A pessoa prefere enriquecer com a política do que ajudar as pessoas. A pessoa prefere vender os seus votos do que, sabe? Então, se a gente colocar amor, porque amor é o princípio de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao outro, ao próximo, como eu vos amei. Então, é disso que eu falo. A gente precisa ter amor. Se a gente tiver amor, o resto a gente tem. A gente consegue. Gente, quem fala isso nesse momento é uma pessoa... Dizem, né, que as pessoas só dão o que têm. E fica aqui a pergunta no ar para vocês nesse momento. Como alguém que sofreu tanto abandono, tanto desamor, tem tanto amor para dar? Porque Deus estava comigo o tempo todo. Ele me deu amor o tempo todo. O tempo todo eu senti a mão dele, o carinho dele, o cuidado dele, a proteção dele, porque ele é um pai amoroso, um pai carinhoso, um pai cuidadoso, um pai zeloso, um pai perfeito. Ele não te ama apesar de. Ele te ama de todo jeito. Deus ama sem ressalvas. Ele não... Nós humanos, a gente ama porque a pessoa foi boa com a gente ama porque a pessoa foi comportada, a gente ama porque a pessoa é legal, a gente ama porque a gente ama. Agora, se a pessoa for ruim, se a pessoa for má, não ama. Deus não. Deus, ele ama independente de qualquer coisa. Ele te ama sem ressalvas. Ele te ama sem reservas. Ele te ama e te ama profundamente. Quando a gente coloca isso na cabeça, a gente entende o passar do tempo, tudo que ele fez por nós. Quando a gente coloca na nossa cabeça que ele esteve ali, que ele amou a gente verdadeiramente, a gente consegue enxergar a cada momento que ele esteve conosco. Gente, que lindo, né? Gente, e aí é isso, sabe? Realmente esse programa de hoje está incrível. Eu tenho certeza que
esse programa vai ser um marco na vida de vocês, sabe? Vai ser uma orientação de como escolher o candidato que te representa, que defende, na verdade, as questões que são realmente primordiais. Inclusive, a gente citando realmente a Bíblia, onde você disse assim, amai a Deus sobre todas as coisas, e vem o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Um beijo no coração de vocês, sabe? Que Deus te abençoe muitíssimo. Mais uma vez eu vou dizer para vocês, deixar para vocês aí as redes sociais da Leninha. Qual é aí, Leninha? @Leninha Dias. Avante, gente. Vamos salvar Recife com a Leninha. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês e até Tchau. a próxima, a Caçadora de Sucesso.